nome de Jesus Cristo, o velho homem foi embora pra não mais voltar. Morri do meu eu para a minha vontade. Renasci na água do Espírito e da verdade. Jamais ele um dia fui. Glória a Deus, fui salvo pelo nome de Jesus. As águas lavam o nosso corpo, mas não podem lavar uma alma cheia de pecados. Água não pode perdoar. Se alguém for batizado em nome de Paulo ou de João, ou mesmo em nome da Trindade, tal batismo é vão. A Trindade não foi sepultada em Jesus, mudou a nós morrer na cruz. É por isso que sou batizado em nome de Jesus, pois batismo simboliza morte e ressurreição. Morri do meu eu para a minha vontade. Renasci da água do Espírito e da verdade. Jamais eu serei aquele que um dia fui. Glória a Deus, fui salvo pelo nome de Jesus. Morri do meu eu para a minha vontade. Renasci da água do Espírito e da verdade. Jamais eu serei aquele que um dia fui. Glória a Deus, fui salvo pelo nome de Jesus. Glória a Deus, fui salvo pelo nome de Jesus. Há nenhum outro nome que também debaixo do céu não há outro nome como o nome de Jesus. Amém? Esse versículo é um versículo que eu amo, porque nos revela a grandeza deste nome que nós somos batizados. Diz assim: porque também debaixo do céu. Pastor, quando fala também debaixo do céu, isso é porque até em cima do céu e também embaixo não há outro nome além do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler com a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 38. Glória a Deus. Queria desejar agradecer aos irmãos pelo convite de estarmos aqui para pregar a palavra de Jesus. Amém. Ao pastor Valentim. Amém. Posso continuar com esse trabalho aqui para a honra do nome de Jesus. A irmã Sânia pelo trabalho com as filhas de Sião, a toda a sua família pela recepção. Amém. E é uma honra estarmos juntos na casa do Senhor Jesus Cristo. Amém. João capítulo 11, versículo 38, vamos encontrar? Diz fala assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Versículo 43 diz assim: e, tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desligai-o e o deixai
Amém? Senhor Deus, Pai Santo e amado, te agradecemos, Pai, por estar aqui com a presença, por tua palavra, que é uma fonte de vida para nós, de inspiração. Vem agora para preparar o nosso coração para ouvir a tua palavra. Ó Pai, diante de Pai, toda ilustração, todo entendimento, para que possamos receber da fonte da água da vida, que é a tua palavra, Jesus Cristo. Ó Pai, Deus, Pai, compreensão da palavra, que possamos te conhecer mais e mais, que possamos, Pai, está sempre em tua presença, te glorificando, te exaltando, Jesus Cristo. Reina agora, Pai, no nosso coração nessa noite. Fale conosco, Jesus. Eu confio, Pai, em teu nome, tua palavra. Eu entrego tudo, Pai, nas mãos. No nome de Jesus, o verdadeiro e único Deus. Amém. Glória a Deus. Posso sentar em nome de Jesus? Eu gostaria de fazer a mensagem com o título Ressuscite o seu irmão. Eu gostaria de perguntar aos irmãos: quem aqui tem um familiar, um parente que esteja afastado da casa de Deus ou que ainda não conhece o Evangelho de Jesus? Amém? Quantos tem algum familiar, pai, mãe, irmão, sobrinho, primo, que ainda está desviado ou não conhece o nome de Jesus? Amém? Nós acreditamos que cada um aqui, nós temos um amigo, temos um familiar que precisa conhecer sobre o nome de Jesus, conhecer a verdade que liberta, conhecer esse nome que traz salvação. É por isso que nós precisamos estarmos vivendo em constante oração, para que os nossos irmãos, aqueles que estão lá mortos no pecado, mortos no mundo, eles possam voltar à vida espiritual e receber um fôlego na vida que vem de Jesus Cristo, porque Ele é o autor da nossa vida. A história que é bastante conhecida, a história de Lázaro, o amigo de Jesus, morava ali em Betânia, e as suas irmãs olharam a situação de Lázaro, ele estava doente, estava enfermo, e elas rapidamente, começaram então a mandar uma mensagem, clamando para que Jesus viesse e curasse Lázaro, para que ele viesse restabelecer a saúde de Lázaro. Quando muitas vezes nós olhamos também em nossa família, em nosso círculo de amigos, e nós vemos pessoas que estão ficando doentes, pessoas que estão perto da morte espiritual, porque estão se afastando de Deus, e muitas vezes quando muitas pessoas veem alguém assim, muitos começam a apontar o dedo, começam a criticar, talvez ainda complicando mais o quadro de saúde espiritual, mas nessa hora é tempo de aprender com Marta e Maria, é tempo de clamar Jesus, é tempo de mandar buscar Jesus, é tempo de buscá-lo com todo o coração, para que Ele venha curar. Jesus, Ele pode curar, Ele pode curar a tua alma, Ele pode curar a tua vida espiritual, Ele pode renovar a tua vida espiritual. Aleluia. E chegou lá a notícia: Jesus, teu amigo Lázaro está doente. E Jesus ficou mais 2 dias. E depois ele foi, e até chegar lá, tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. 4 dias Lázaro estava morto. Mas Jesus Cristo, Ele tinha um propósito ali. Ele queria ensinar para você e para mim uma lição. Ele quer ensinar para você que a morte não é o fim. Ele quer dizer para você que mesmo quando a pessoa ela pode estar morta espiritualmente, ela pode estar fraca, ela pode estar sem vida, mas Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e Ele pode ressuscitar a tua família, Ele pode ressuscitar o teu filho morto nas drogas, Ele pode salvar a tua família perdida em pecado. Deus tem poder e Ele faz pela sua palavra. Vamos aprender com Marta e Maria a ressuscitar os nossos irmãos. De repente, Marta, ela ouviu dizer: Jesus está chegando. E ela foi encontrar com Jesus. Ela chegou até Ele e ela falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, o mundo hoje tem uma frase que é muito usada e é muito errada. O mundo fala assim: eu creio se eu ver. O dia que eu ver, eu vou crer. Mas a palavra nos fala que Jesus falou para Marta e depois para Maria: se
você crê, você vai ver a glória de Deus. Nós não vemos para crer, nós cremos para ver. Aleluia! Quando você crê, você começa a ver o poder de Deus, começa a ver a glória de Deus. Amém. Nunca desista. Nunca desista, porque aquele que tem fé, a fé verdadeira, a fé inabalável em Jesus Cristo, nem a morte colocará um fim na tua história, nem a morte vai ser um ponto final da tua família, nem a morte, porque Jesus Cristo, ele vai além da sepultura, da Deus. E nos fala então que avisaram também a Maria e ela veio chorando. E quando ela chegou até Jesus, aleluia, ela falou: Senhor, se meu irmão, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma frase que Marta havia usado. Com isso eu começo a entender que talvez naqueles 4 dias de luto que estavam chorando aquelas duas irmãs, elas tinham falado isso constantemente umas com as outras. Ah, Marta, se Jesus estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ah, Maria, como seria bom se Jesus estivesse aqui. Como aquelas duas irmãs ansiavam pela presença de Jesus. E hoje nós temos o privilégio de ter conosco todos os dias, em todos os estudos, em todos os momentos. Como é bom ter Jesus conosco. Aleluia. Aleluia. Mas irmãos, não é fácil para nós, às vezes, deixar Jesus agir, porque nós queremos moldar Jesus do nosso jeito. A gente quer que ele age da nossa maneira, mas Jesus, ele tem um jeito de agir que é diferente, muitas vezes não é do jeito que nós queremos. Ele age de forma estranha para nós, e naquele dia ele tinha um propósito de estar ali. Aquilo era para a glória de Deus. Aleluia. Nada é coincidência, tudo é providência. Aleluia. Tudo é pela glória de Deus. Tudo que acontece é pela vontade de Jesus. Tudo que há, tudo que você passa, Deus, ele tem um propósito. E Jesus chegou ali para aquelas duas irmãs, e quando ele viu o choro delas, nos fala a Bíblia, Jesus chorou. Meu irmão, um versículo tão pequeno, 2 palavras, Jesus chorou. Mas quando você começa a meditar nisso, você começa a ver que quem estava ali era o próprio Deus manifestado em carne. Ele já havia falado para os discípulos 2 dias atrás que Lázaro estava morto, mas ele disse: eu vou lá para despertar Lázaro, eu vou lá para ressuscitar a Lázaro. Então ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Mesmo assim, ele chorou com Lázaro. Ele chorou por causa do Lázaro, chorou junto com aquelas irmãs. Meu irmão, Jesus já conhece o fim da sua história. Jesus já conhece o final da tua história. Aleluia. E ele nos contou como é o final. O final é mais que vencedor. Aleluia. O final é: você é mais que vencedor. Aquilo ele sabia que Lázaro seria vencedor. Deus sabe que você vai ser vencedor. Calma aí, pastor, me explica uma coisa. Porque se ele sabia do fim da história de Lázaro, por que ele assim ele chorou? É porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece. Aleluia. E quando você chora, mesmo sabendo que você vai ser vitorioso, ele chora com você, ele está do seu lado para te consolar. Aleluia. Irmãos, olha, quando a senhora chorar por causa deles, Deus já sabia que um dia ele estaria aqui. Mesmo assim ele chorou com a senhora. Como Deus, ele sabe o futuro, ele sabe a tua vitória, mas ele está contigo em todos os momentos. Ele chora com você, ele está sempre do seu lado. Então ele assume a situação e ele fala assim para aquelas mulheres: aleluia, onde colocaram o corpo de Lázaro? Aí disseram: vem, Jesus. Pegaram o corpo de Lázaro, de acordo com o costume dos judeus, né? Amarraram os seus pés, as suas mãos foram amarradas,
a cabeça toda amarrada de lenços, colocaram dentro de uma caverna e colocaram uma pedra em cima. E para que ninguém pudesse ver o corpo de Lázaro em decomposição, para que ninguém pudesse sentir o odor que viria daquele corpo se decompondo, e ali, para que ninguém pudesse ver ali, que seria para os judeus uma coisa vergonhosa, eles cobriam todo o corpo com lenços, para que ninguém pudesse ver ou sentir o cheiro da decomposição da carne, e colocavam uma pedra em cima daquela caverna, e Jesus chegou ali. Tá, irmão, às vezes nós agimos também assim. Nós temos em nossa família pessoas que estão mortas espiritualmente, às vezes estão mortas no álcool, mortas nas drogas, mortas na prostituição, às vezes em outras coisas deste mundo que tem matado espiritualmente. Mas o que nós queremos fazer é esconder lá no cantinho para ninguém ver. Às vezes queremos esconder aquela vida, queremos esconder, colocar uma pedra em cima para que ninguém saiba que você tem na sua família um caso como esse. Nós queremos esconder aquele primo que é viciado, queremos esconder aquela amiga que é prostituta, queremos esconder aquele jovem homossexual. Não queremos que ninguém saiba que nossa família tem alguém que está numa situação de morte espiritual, que temos amigos, que temos família que precisa de um agir de Deus urgente em suas vidas. E foi isso que Marta e Maria fez, colocaram lá dentro da caverna uma pedra por cima, enrolaram ele todo e deixou ele lá dentro. Jesus chegou e falou para ela assim: tira a pedra. Senhor, já tem 4 dias, está cheirando mal, está se decompondo, o corpo de Lázaro já está ficando podre, não tem jeito, já é de 4 dias, está morto, decomposto, não tem jeito, vai feder, vai incomodar as pessoas vão sair correndo daqui, vão falar mal de nós. Aleluia. Irmãos, nós temos um Deus que Ele não se importa com a sua situação de você estar. Ele não se importa com o cheiro do pecado que está em você. Ele te ama do jeito que você é. Ele se compadece do jeito que você é. E Ele vai até a sepultura para tirar você de lá. Esse é o Deus a quem nós conhecemos. E agora Ele fala: tira a pedra. Eu não falei com você que se você crer, você verá a glória de Deus? Irmãos, é muito difícil. Eu venho de uma família criada desde o berço no Evangelho. Meu pai foi pastor por 38 anos da Pentecostal do Brasil. E eu tenho um sobrinho que está preso aqui em Belo Horizonte, viciado em crack, viciado em drogas. Foi preso por assalto à mão armada. E quando eu falo para as pessoas sobre o meu sobrinho, fala: mas pastor, sua família tem tantos pastores, irmão pastor, cunhados pastores, as suas irmãs tudo, como pode ter na sua família que tem tantos pastores, tantos homens e mulheres de Deus, e ainda assim ter um caso como esse? E por ouvir coisas como essa, muitas vezes, irmãos, a nossa vontade é esconder. Eu poderia chegar aqui e falar para os irmãos: olha, minha família toda serve a Deus, minha filha é uma bênção. Eu poderia fazer como Marta e Maria, colocar uma pedra em cima. Mas o que Jesus fala para você fazer? Se você quer ver o teu irmão ressuscitar, se você quer ver a sua família reviver, retire a pedra, exponha para Deus, coloque nas mãos de Deus, conte para Ele, retire a pedra e deixa Deus entrar, retire a pedra e deixa Deus agir, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus, e a sua família vai voltar à vida. Apenas retire a pedra. Meu irmão, você não pode mudar a vida de ninguém, eu não posso transformar a vida de ninguém, mas o que eu posso fazer é tirar a pedra e entregar nas mãos de Deus, que Ele tem poder e faz. O que nós temos que fazer é entregar as nossas vidas, a vida da nossa família nas mãos de Deus e deixar: Senhor, faça o milagre, faça a tua vontade.
Aleluia. E agora imagina quando tiraram aquela pedra, a situação que estava o corpo de Lázaro. Aleluia. Havia 4 dias que havia falecido. O corpo estava em decomposição. Os órgãos de Lázaro decomposto. Na caverna ainda estando ali com faixas, acelerava o processo de decomposição daquele corpo. Estava lá deitado naquela pedra, um corpo sem vida, um corpo sem esperança, um corpo que o seu coração não batia mais, os seus ouvidos não escutavam mais, o seu pulmão, todo o seu corpo há 4 dias sem ter nada de vida, sem ter esperança alguma para a sua vida. E Jesus chega ali, diante daquela sepultura, e ele para na porta daquela sepultura. Jesus, ele sempre vai pronto. Amém? Ele não deixa as coisas sozinho, ele sempre está pronto. E naquele dia estava ali o próprio Deus manifestado em carne na porta daquela sepultura. Ele chega ali e ele fala assim: Lázaro. Por que ele fala Lázaro? Porque a sepultura era familiar. Ali tinha o corpo dos pais de Lázaro, dos avós de Lázaro. A sepultura colocava a família inteira ali naquela caverna. Era a caverna particular para a família. Se ele falasse apenas sai para fora, ia vir todo mundo. Aleluia. Ele tinha que falar o nome de quem era para vir, senão até o tataravô de lado também viria para fora. Ele está falando: eu vou chamar quem eu quero aqui fora. Aleluia. Mas o nosso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. A Bíblia não se contradiz que nós não podemos falar com mortos, irmãos. Nós não podemos praticar a necromancia, que é você invocar mortos, é chamar mortos. O nosso Deus é Deus de vivos. Aquele corpo deitado na pedra, ele podia ouvir a voz de Jesus. Aquele ouvido, o sistema de audição estava todo em decomposição. Era impossível aquele corpo ouvir. Então, a quem Jesus chamou? Naquele momento, lá no paraíso, no seio de Abraão, estava o irmão Lázaro caminhando. Tinha acabado já o seu sofrimento aqui na terra. Estava caminhando junto com Abraão, com Isaac, com Jacó. Havia conhecido o profeta Elias, havia conhecido Moisés, estava no paraíso com Deus. E de repente lá, naquele paraíso, ecoou-se uma voz: Lázaro! Lá no paraíso ouviu sua voz: Lázaro! Lázaro parou. De repente Abraão disse: eu conheço essa voz. Essa voz falou comigo lá dos carvalhais de mãe. Elias disse: eu conheço essa voz. Essa voz falou comigo um dia quando eu estava na caverna lá no Monte Horebe. Moisés disse: eu conheço muito bem essa voz. Essa voz falou comigo lá da sarça ardente. Aleluia. Isaías disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu ouvi essa voz também chamar meu nome e falar comigo. De repente agora, aquela voz diz: Lázaro, vem. Aleluia. Aleluia, irmãos. O fôlego da vida voltou para aquele corpo. Da mesma forma em que um dia, há muitos anos atrás, Deus havia soprado no boneco de barro para que ele pudesse voltar a ter vida. Agora o mesmo Deus que deu vida àquele boneco de barro, ele agora fala: sopra outra vez o fôlego da vida daquele corpo em decomposição. De repente aquela pedra toda amarrada ali, aquele corpo começa a respirar, começa agora, o coração volta a bater. Lázaro, ele abre os seus olhos e ele não consegue enxergar nada. Tem um pano enrolado em toda a sua cabeça. Há uma corda amarrada nos seus pés, nas suas pernas, as suas mãos estão amarradas. Ele está todo amarrado ali dentro daquela sepultura. Mas há uma ordem
Meu irmão, eu quero te falar uma coisa para você. Jesus te chama. Aleluia. Não importa como você está, não importa quem você é, a todo dia Jesus te chama. Ele chama pastor, ele chama membro, ele chama tocador, ele chama quem canta, ele chama desviado, ele chama descrente. Deus chama a todos, ele tem um chamado para a sua vida. Aleluia. Mas sabe o que ele faz muitas vezes? Com o chamado de Deus, Senhor, obrigado por me chamar, mas eu não posso não, eu sou pecador demais, eu erro muito, Jesus, eu não posso não, eu quero ir, eu quero muito ir a teu encontro, eu quero ouvir o teu chamado, eu quero fazer a tua obra, mas eu não tenho sabedoria, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, começando então a colocar desculpas diante do nosso Deus. Ordem de Jesus. Não se questione, se obedece. Aleluia. Aqui está o meu lado. Aleluia. Glória. Lázaro voltou à vida. Glória a Deus. Jesus chama Lázaro, vem para fora. Lázaro andou assim? Não. Está amarrado. Ele não podia ver, as mãos estavam amarradas. Ele todo amarrado, mas havia uma ordem dizendo: Lázaro, vem para fora. Meu irmão, nem que esteja pulando, mas venha, 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 venha. Do jeito que você está, ou do chamado de Deus para a sua vida, ou para ter chamado. Aleluia. Quando Deus te chama, você pode estar amarrado por vícios. Você pode estar amarrado no pecado, não importa qual pecado seja, eu não sei da sua vida, mas Deus sabe. Amém. E ainda assim Ele te chama, ainda assim Ele chama você, Ele te ama. Amém. E Ele te quer. Glória a Deus. Apenas vendo onde você está, meu irmão. Lázaro, ele não ficou lá esperando, eu vou esperar eu me desamarrar primeiro. Eu vou esperar tirar o pano da minha vista. Eu vou esperar desamarrar minhas pernas e minhas mãos. Depois eu vou. Se nós esperarmos, ficarmos bonzinhos, santinhos, para servir a Deus, nunca serviremos. Nunca vamos ser servos de Deus enquanto ficarmos esperando. O Senhor, Ele, lá no Éden, Ele construiu uma fábrica de vasos. Construiu um vaso perfeito chamado Adão, um vaso perfeito chamado Eva. Mas esses vasos perfeitos se quebraram pela desobediência. Deus foi até aquela placa que estava escrito fábrica de vasos, arrancou aquela placa e escreveu: conserta-se vasos. Aqui é o lugar de vasos consertados. Aqui não postamos perfeitos, mas servimos um Deus perfeito. Aí nós viemos para a igreja muitas vezes com tantos problemas, mesmo assim venha, porque Deus ele está aqui. Amém. Glória a Deus. Mas Lázaro está amarrado. Ele pode continuar assim? Não. Jesus dá uma ordem agora para Marta e Maria. Você quer que seu irmão ressuscite? Desamarre e deixar ele. Aleluia. 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 Começa a verdade, e a verdade te liberará. Começa a verdade e você é liberado. Meu irmão, essa é a função da igreja. Aleluia. Essa é a missão que Deus Ele deu para a igreja, de nós libertarmos pela verdade, pela palavra pregada. Pregando a verdade, as almas são libertas. Aleluia. Pregando a verdade, as cadeias caem por terra. Pregando a verdade, aqueles que estão amarrados, aprisionados pelo pecado, eles são libertos por Jesus, eles são transformados por Jesus. Essa é a palavra que nós cremos, essa é a palavra que nós pregamos. Que Deus
desiste de ninguém. Amém. Glória a Deus. Eu me admiro quando eu leio a história de Arão. Arão, ele era o símbolo de um homem que pecou muito. Moisés deu a ele um cargo de confiança, subiu ao Monte Horebe e deixou com Arão ali a responsabilidade de guiar aquele povo, de mostrar aquele povo no caminho certo, até que Moisés descesse do monte. E sabe o que Arão faz? Ele constrói um bezerro de ouro. E quando Moisés desce do monte, ele pergunta: quem foi que fez isso? Ó, Moisés, foi teu irmão Arão. Teu irmão aí, está morto. Teu irmão tem que sepultar ele, jogar ele para um lado, desistir dele. Mas Moisés, ele tinha o coração de Marta e Maria. Ele queria ressuscitar o seu irmão lá. Aleluia. Então, em vez de abandonar Arão, em vez de, olha, a partir de hoje é você para lá e para cá, você errou comigo, eu não confio mais em você, eu agora vou escolher outro, não quero mais você. Você viu Moisés? Quando Arão, tem um cargo aí à disposição, que é o cargo mais importante que existe, de sumo sacerdote. E Deus mandou colocar você nesse cargo. Então você vai ser consagrado sumo sacerdote. Meu irmão, essa função era a função que entrava no Santo dos Santos. Era o único homem que podia entrar diante da presença de Deus uma vez por ano. E quando o povo ouve aquilo, quando começa a ouvir aquela história, ninguém se conforma em ver Arão, aquele homem que pecou, aquele homem que errou, tomar uma posição tão grande como essa. Então começa agora a tentar de tudo para que Arão não pudesse assumir aquele cargo. Sempre haverá pessoas que vão estar orando para você ressuscitar, mas cuidado com os cavadores de sepulcros. Pessoas que chegam e falam: pastor, tem jeito não, aquele irmão ali, ó, tem jeito não, pastor, exclui ele, joga ele fora. Na minha adolescência, eu tinha um compromisso real com a guitarra, amém? Um sério relacionamento com a bateria, e nenhum com Deus, amém? Eu vinha para a igreja para tocar e não para adorar. Eu vinha para a igreja e não tinha compromisso com Deus. E quantas vezes eu via pessoas falando para o meu pai: pastor Paulo, o senhor tem 10 filhos, 10 uma vez, mas esse garoto é uma pedra que tu pensa, não dá certo esse menino. Ele é complicado, ele é chato, ele não conversa com ninguém. Mas muitas vezes eu acordava de manhã ouvindo meu pai e minha mãe tirando a pedra da sepultura. Jesus, fortaleça meu filho, transforme ele, remove ele, fazendo o que Marta e Maria fez, fazendo o que Moisés fez, tirando a pedra e clamando por Deus para ressuscitar a minha vida. Ah, mas sempre há pessoas que querem cavar a sepultura e sepultar, dizendo que você não tem jeito, que não tem esperança, que não tem solução, que o teu caso é um caso perdido, que o caso do teu filho é perdido, do teu esposo é um caso perdido, a tua esposa é um caso sem solução, que o teu pai e tua mãe nunca vai se converter. Sempre haverá. Mas, irmãos, chegaram então aquelas pessoas para Moisés, não. E ele falou assim: olha, Deus escolhe. Cada um de vocês traga uma vara e põe aqui diante da tenda do tabernáculo. Eu fico imaginando Arão indo procurar aquela vara, decepcionado. O povo não me quer, o povo não me aceita, o povo não confia em mim. E ele passando, ele encontrou no chão uma vara de amendoeira, uma vara seca sem vida, uma vara que havia dado frutos uma vez, uma vara que pertencia a uma árvore cheia de vida, que dava alimento, que dava flores, uma árvore que havia sido modelo para construir as peças do tabernáculo. E talvez Arão fale: essa vara, como eu, já foi viva, já foi cheia de vida, já frutificou, mas hoje é uma vara morta. E ele vem e coloca essa vara diante do tabernáculo. Como fosse um carro vassoura seco na sua casa. Mas quando chega pela manhã, irmãos,
aquela vara seca e sem vida, ela florece. Ela dá flores, ela dá frutos, ela volta à vida, ela volta à vida. E quando chega ali, há 11 varas secas, mas a vara de Arão, ela tinha vida, ela havia ressuscitado, ela havia retornado à vida, porque o Deus da vida estava ali. Aleluia, meu irmão. É o que Deus faz com você. Você pode ser uma vara seca e sem vida. Você pode se lembrar daquilo que você era, daquilo que teu filho era, daquilo que a tua família era, e hoje não é mais. Mas o mesmo Deus que estava ali transformando a história daquela vara seca, Ele também pode transformar a sua vida. Amém. Aquela vara estava seca, jogada no chão. Talvez passou o menino, brincou com ela, passou outro, chutou ela, chamou de lixo, até que Arão colocou ela na casa de Deus. Irmão, você pode ser um lixo no mundo, você pode desprezar do mundo, mas na casa de Deus você floresce. Na casa de Deus você floresce. Na casa de Deus que você volta lixo. Na casa de Deus que você vai ressuscitar. Aleluia. E sabe uma coisa, irmão? Sabe uma coisa? Deu frutos, e Moisés pega aquela vara cheia de flores e frutos, e Deus fala com ele: Moisés, essa vara não vai ficar aí não, leva essa vara, coloca ela lá dentro da Arca da Aliança. Arão vai entrar uma vez por ano, mas esta vara eternamente vai estar no seu coração. Deus tira o homem morto, sem vida, sem esperança, e coloca no Santo dos Santos com ele. Deus, Ele transporta a sua vida do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Aleluia! Dentro daquela arca havia 3 coisas apenas. Era uma caixa de madeira revestida com ouro por dentro e por fora. Ali dentro havia as tábuas da lei, havia um pote de maná e havia a vara de Arão. Aleluia. As tábuas da lei, ela nos fala do caminho, nos mostrou o caminho. A lei agiu como um caminho, como um raio para chegar até Cristo. Aleluia. Aquele pote de maná era o pão que veio do céu, nos fala da palavra de Deus. A palavra é a verdade, meu irmão. E aquela vara morta, ela simbolizava a vida, uma vara morta que voltou a viver. Jesus disse assim em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: Eu sou as tábuas da lei, eu sou o pote de maná, e eu sou a vara de Arão. Isso é, eu sou aquele que ressuscita, eu sou aquele que dá vida, eu sou aquele que vai ressuscitar a tua família. Aleluia. Eu sou a ressurreição da vida. O nosso irmão Lázaro, irmãos, agora foi cheio de vida. Agora Lázaro está vibrante, vivo, alegre, cantando. Eu imagino, irmãos, um culto onde Lázaro estava. Eu não consigo imaginar Lázaro de boquinha fechada no culto. Eu não consigo imaginar Lázaro desanimado no culto. Eu não consigo imaginar Lázaro de pirracinha no culto. Eu não consigo.
de Jesus. E a história fala, não está na Bíblia, mas a história fala que Lázaro, ele foi levado diante do imperador Calígula. E quando chegou ali, Calígula disse para Lázaro: Lázaro, renuncie ao teu Deus, senão eu vou te matar. E quando o imperador disse isso, Lázaro começou a rir. Lázaro, eu vou te matar. E ele ria ainda mais, começou a rir. Lázaro, você não ouviu, Lázaro? Eu vou te matar. Ele disse: ó, Calígula, a morte está morta. Eu conheço aquele que é a ressurreição. Aquele que é a ressurreição e a vida, não tenha medo de nada. Amém. Se você conhece aquele que é a ressurreição e vida, continue festejando, porque Jesus, ele vai te ressuscitar. Acredite, Jesus ele pode, e ele vai, ele quer ressuscitar a sua vida espiritual. Ele quer ressuscitar a tua família, o teu lar, o teu casamento, os teus filhos, a tua esposa, teu esposo, todo o seu lar, amigos. Ele quer hoje restaurar totalmente a sua vida. Esse é o Deus em quem nós cremos, é o Deus em quem cremos. Aleluia. Vamos ficar de pé essa noite. Aleluia. Nós todos temos pessoas com qual temos orado, pessoas que precisam de um toque do Senhor Jesus. Aleluia. E hoje nós devemos erguer um clamor por isso, para que Deus venha ressuscitar os nossos Lázaros, para que Ele venha ressuscitar aqueles que morreram, que pode ser como aquela vara seca de Arão, sem vida, mas que possa voltar a florescer nas folhas. Aleluia. Vamos falar ao Senhor que Ele vem agora restaurar. Amém. Queria pedir aos irmãos para dar um louvor. Amém. Ressuscita, Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Enquanto cantamos assim, você pode abrir o seu coração, retirar a pedra e contar para Deus o que você precisa. Contar para Ele o que você quer, qual o milagre que você quer na sua vida, porque Deus, Ele sabe hoje para fazer. Ele sabe operar na sua vida. Aleluia. O Senhor, Ele não nos abandonou. O Senhor não deixou sozinho, apenas queria isso. Aleluia. E louva o Senhor. Adora o Senhor com as suas palavras, com os seus gestos. Aí nos diga, Senhor, eu quero hoje o meu nome.